Fala pessoal, beleza? O tema do vídeo de hoje tem a ver com hipertrofia muscular, ganhar massa muscular, ficar grandão. E para isso a gente vai abordar um tema bastante polêmico, recentemente bastante discutido, será que quando eu estou treinando força, focando em hipertrofia muscular, em ganho de massa muscular, eu preciso falhar? Ou seja, eu preciso fazer aquela repetição que não se conclui? Ou eu posso interromper um pouquinho antes? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fica aí para saber a resposta. Vinheta! Bom, então, para responder essa pergunta, já vamos direto ao ponto. Eu vou perguntar ao Caê, que é um exímio treinador de força, de hipertrofia muscular em particular, se precisa ou não ir até a falha, os estudos que falam sobre isso e como é que a gente tem que ponderar todas essas informações. Quando a gente está falando de hipertrofia muscular, o determinante, a variável determinante é o volume. Então o que a literatura nos indica, a literatura mais recente nos diz, é que quando o volume está equalizado, os ganhos de hipertrofia eles são semelhantes se você falha ou se você chega próximo à falha. E essa é uma grande questão que a gente precisa analisar dentro da prática. O que é próximo da falha? Eu, pelo menos particularmente, tento fugir o máximo possível do que é subjetivo no treinamento, o que é difícil de determinar, porque o treino, principalmente quando a gente está pensando em hipertrofia, ele tem tantas variáveis, ele é tão bagunçado e de certa maneira até aleatório, ou de coisas que a gente não consegue controlar, que aquilo que a gente consegue controlar, eu acho que a gente devia dar uma atenção especial. E quando a gente está falando de trabalhar próximo à falha, a gente está falando exatamente de uma medida subjetiva. Na prática, a gente está falando de uma estimativa. O termo que a gente utiliza quando está próximo da falha, mas não falhou, é repetições na reserva. Essas repetições na reserva, ou repetitions in reserve, são quantas repetições faltariam para se atingir a falha muscular. Veja, você não consegue saber quantas de fato restariam, você consegue estimar. Então você vai recomendar para o seu aluno, ou você vai estar lá na academia, você vai, com base numa ancoragem que você já teve, por você já saber o que é falha muscular, você vai determinar, tá, acho que eu faria mais 2 repetições com essa carga, então eu estou com 2 repetições na reserva. Agora, quando a gente parte para o treinamento, para a prática, a maior parte das pessoas elas vão de fato se subestimar no treinamento. Então, se você pedir para a pessoa ficar próxima da falha, as chances dessa pessoa não chegar nem próximo da falha e ficar 6, 7 repetições na reserva são muito grandes. Em contrapartida, se você pede para uma pessoa falhar, você tem 2 pontos positivos. O primeiro a falha ela é possível de ser vista. Você consegue ver o que é a falha. Você está empurrando e você não consegue mais, ou você deformou a técnica, isso é a falha muscular. E mesmo que a pessoa não chegue na falha muscular, certamente ela vai chegar mais próximo de um grau de esforço alto quando você sugere que ela falhe, do que quando você fala que ainda tem que sobrar alguma coisa. Um outro ponto relevante dentro de tudo isso é que isso também é dependente, como sugere esse artigo que está aparecendo na tela, da intensidade que você está fazendo. Então, quando você está trabalhando com uma intensidade alta, com 80%, 90% do seu RM, você pode se dar o luxo de ficar a algumas repetições da falha. Mas se você está trabalhando com uma intensidade mais baixa, você deveria atingir a falha muscular. E isso significa, e esse estudo ele utilizou 30% de um RM, isso significa chegar a quase 30 repetições. Chegar a 30 repetições é um processo muito dolorido, por causa de todo o acúmulo de metabólitos que acontece ali. Então a possibilidade de você chegar próximo da falha com uma carga baixa, ela é muito menor. Bom, então, em resumo, para alguém como eu, que um dia já fui hipertrofiado, vou ver se eu acho as fotos para colocar aqui para provar que um dia eu já treinei hipertrofia muscular. Essa eu quero ver. Mas em síntese, a literatura então está sugerindo o seguinte, olha, se você vai até a falha ou não vai até a falha, desde que o volume esteja equalizado, tanto faz. O grau de hipertrofia que você vai obter é basicamente o mesmo. Então isso também nos leva a concluir que o volume de treinamento total talvez seja mais importante até do que se vai ou não até a falha.
Mas, pelo que o Caê também explicou, na prática fica muito difícil você sugerir para alguém ir quase até a falha. Porque se a pessoa nem conhece a sua falha, como é que ela vai chegar quase até a falha? Então corre o risco de subestimar essa quase falha e ela virar uma quase falha, muito longe da falha e aí começar a prejudicar o treinamento de hipertrofia. Então acho que a mensagem é assim, bom, é mais fácil na prática ir até a falha porque eu consigo vê-la. E se a pessoa poderia ir um pouquinho mais, então você já está na quase falha, o que é suficiente para atender os pré-requisitos de hipertrofia. Mas acho que uma coisa que pode confundir ou pode embaralhar essa relação, né, Caê? É a intensidade do treino. Porque você pode estar usando 30% de um RM, 50% de um RM, 80% de um RM. Você acha que isso daí tem algum impacto? Então, quando a gente está falando também da literatura, tem esse estudo aqui que eles fizeram exatamente essa pergunta. Eles dividiram em 4 grupos, que o primeiro grupo ele fazia treino de força com alta intensidade, ou seja, com bastante carga e até a falha. O segundo grupo ele fazia com essa mesma intensidade, só que próximo da falha. O terceiro e o quarto grupo, eles trabalham com menos intensidade. Então, eles estão trabalhando com 30% de um RM, que é uma carga bem baixa. E também um grupo faz até a falha e outro grupo até quase a falha. E o que eles perceberam é que a intensidade que você está fazendo nesse exercício, ele diz muito sobre a proximidade que você precisa ter da falha. Então o que eles acharam? Desses 4 grupos, 3 tiveram hipertrofia. Todos eles, com exceção da pessoa que fazia com pouca carga e longe da falha. Então parece que uma condição para você ter o mesmo resultado trabalhando próximo da falha é você utilizar cargas com alta magnitude ali, relativamente próximas ao seu RM. A não ser que você chegue até a falha. Só que será que é tão fácil? Será que é a mesma facilidade na prática você chegar à falha com 80% de um RM e você chegar à falha com 30% de um RM? Nesse estudo, para eles chegarem até a falha, para os participantes chegarem até a falha com 30% de um RM, eles tinham que fazer cerca de 30 repetições com aquela carga. Uma série de 30 repetições com aquela carga, ela é muito desgastante do ponto de vista de tolerância de dor mesmo. É uma série muito mais dolorosa do que você fazer com 80% de um RM, com falha ou sem falha. Então, uma questão que precisa ser colocada nesse balanço é que a ausência de falha, ela se faz mais relevante para a hipertrofia quando você está trabalhando com uma carga alta. Então, claro que você pode trabalhar com cargas mais baixas dentro de um processo de hipertrofia, com objetivo de hipertrofia, só que ciente que se você está trabalhando com uma carga baixa, você sim é obrigado a chegar até a falha e que esse processo de chegar até a falha com uma carga mais baixa é muito difícil. Então, a carga, a magnitude de força que você está produzindo ali, ela é muito relevante para a hipertrofia, porque no final das contas, a teoria por trás de chegar até a falha ou não, trabalhar com carga alta ou não, é a quantidade de unidades motoras que você está conseguindo recrutar, e quanto mais unidades motoras você recrutar, quanto mais fibras, aliás, você recrutar, mais fibras estão sendo estimuladas a ter hipertrofia. E para que isso aconteça, para esse alto limiar de fibras estarem sendo recrutadas, você precisa de uma coisa ou de outra, ou das duas. O que não dá é para você trabalhar longe da falha com pouco peso. Então acho que a gente tem aqui 2 pontos interessantes que vai de encontro ao próprio nome do canal, que treino é arte. Do ponto de vista científico, você poderia obter hipertrofia muscular com pouca carga desde que você chegue até a falha. Mas se a gente pensar que a gente precisa prescrever treino para pessoas que existem e que elas vão ter que executar, como que é mais fácil fazer isso? Bom, pelo que o Caê explicou, então seria cargas altíssimas, no 80% ou mais de um RM, e levando até a falha por aquela questão, né? Se é mais fácil ver a falha do que a quase falha. Então, em termos práticos, né, embora existam várias possibilidades de chegar à hipertrofia, do ponto de vista prático, usando o que há de conhecimento na literatura, seria altas cargas e até a falha. Uma coisa também a ser levada em consideração é o nível de treino dessa pessoa e o quanto ela está ancorada de fato. Então, uma pessoa que trabalha já com altas cargas, que tem um desenvolvimento de força, um desenvolvimento neuromuscular bem estabelecido e que ela conhece o que é uma falha muscular e ela consegue fazer essa predição com mais precisão, com base inclusive na velocidade da execução do movimento. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, Velocity
based training, que é exatamente a velocidade que você está perdendo ali na repetição, tem vídeo aqui no canal. Mas a pessoa que consegue predizer e consegue ter esse feeling um pouquinho mais apurado, talvez seja mais interessante não chegar até a falha sempre, porque chegar até a falha sempre causa um grau de fadiga muito mais elevado do que chegar próximo à falha. Então a gente está partindo do pressuposto que uma pessoa menos treinada, ela ainda não conhece o que é falha, então muitas vezes ela vai achar que chegou na falha e não vai ter chegado na falha, e ela precisa também se expor a isso para adquirir esse conhecimento e essa autorregulação. Agora, se a gente está falando de indivíduos mais treinados, a falha ela tem que ser mais ponderada, assim como também abre espaço para essas séries com menos carga e mais repetições, porque essa pessoa também, pelo tempo desenvolvido de treino, ela tende a ter uma tolerância à dor, por exemplo, maior, que ela consiga fazer uma série de 20, 25 repetições até a falha de verdade. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está buscando hipertrofia muscular e não sabe muito bem se tem que ir até a falha, qual carga utilizar. E nos siga nas redes sociais, @caepires_ e Lima Silva quase oficial. Um abraço. Valeu!